Bom dia! Mais uma quinta-feira e nós aqui falando de assuntos bem pertinentes e importantes para a sua vida real. Hoje eu vou falar um pouco sobre os grupos terapêuticos que vão acontecer durante o mês de julho e também vou falar sobre como funciona os meus atendimentos e onde eles podem te ajudar, de que forma que você pode fazer e como você usa isso no seu dia a dia. O que é um processo terapêutico, por exemplo? Porque eu tô recebendo bastante pergunta no direct de como funciona o protocolo para o burnout, para ansiedade e para outras questões também. E outro fato muito importante, que também vou falar aqui, é se o trabalho é só em protocolos, se tem sessão avulsa e o que eu penso a respeito disso. Então fica aqui até o final. Bom, vamos começar pelos grupos terapêuticos que vão acontecer agora no mês de julho. Então, durante o mês de julho, eu abri para grupos terapêuticos, porque foi como eu iniciei a minha carreira nas terapias. Foi com os grupos terapêuticos e com apometria. Hoje, eu trabalho mais na parte clínica, no 1 a 1, no protocolo, num processo, como se fosse uma jornada de desenvolvimento pessoal. Porque é isso que mais tem tido resultado e retorno na vida das pessoas que eu atendo. Então, os grupos terapêuticos funcionam da seguinte forma: às terças-feiras e quintas-feiras do mês de julho, eu vou trabalhar com grupos, ou seja, mais de uma pessoa, mas falando de um tema específico. Vou dar um exemplo. Terça-feira a gente vai começar com relacionamento. Então, aqui, nesse dia, eu vou trabalhar com questões de relacionamento, como você se comporta dentro do relacionamento, o que para você é um relacionamento ideal, como que você vê a parte de relacionamento, por que você às vezes acha que você se doa demais e recebe de menos, como mudar isso de uma forma saudável e eficaz para a sua vida, não sobre como olhar para o outro, a culpa é de quem. Eu não trabalho dessa forma, eu trabalho numa forma de esclarecimento e consciência, de elevação de consciência. E quando a gente fala de elevação de consciência, é o nosso olhar para situações, de como acontece. Então, nesse dia, a gente vai falar sobre relacionamento. E por que funciona, e muitas pessoas até hoje entraram comigo de uma forma através do grupo terapêutico e continuam até hoje o desenvolvimento pessoal. Por que isso funciona? Porque eu não vou só aplicar uma técnica e deu, pronto, acabou. Não, não é sobre isso. Eu aplico a técnica, porém, a gente conversa sobre relacionamento. Eu explico para você comportamentos que você pode estar aplicando no seu dia a dia e tendo esses resultados que você tem hoje. Porque sem isso, sem a gente entender o que a gente está fazendo, a gente não muda o comportamento. E quando a gente não muda o comportamento, nada muda. Porque não é sobre como o outro se comporta comigo, é como eu me comporto com o outro. Então, esse grupo terapêutico, ele funciona para isso. Por que em grupo? Porque permite a redução de valores. A entrega é surreal, a entrega é a mesma de uma sessão individual ou até mais. Porque como vai ser o seu primeiro contato comigo, eu vou querer que você entenda e compreenda e valorize a terapia no seu dia a dia. E isso vai fazer com que você leve para a vida. Porque eu não vou aplicar só técnica, eu vou explicar para você comportamentos que você faz de uma forma até, como a gente fala, automática, e que você tá se punindo de alguma forma ou tendo esse resultado raso que você tá tendo. E aí muitas meninas me chamaram no direct perguntando o seguinte: Juscelia, eu quero falar sobre relacionamento, mas eu não consigo estar num relacionamento. Hoje eu não tô num relacionamento. Esse grupo é pra mim? Sim. Porque você vai compreender qual o comportamento que você adotou pra... eu vou falar essa palavra, mas não é bem isso, mas pra ficar de uma forma compreensível. De que você se coloca indisponível para relacionamento. Tem esse comportamento? Tem. É como se você agisse de uma forma repelente. Então você vai atrair homens que não querem um relacionamento sério, mas aí você vai me dizer, mas eu quero. Ok, mas o seu comportamento tá falando outra coisa. Tá fechando você para relacionamento. É como se as pessoas externas olhassem você e vissem assim: olha, ela tá indisponível para relacionamento. Então ela não quer nada sério.
opa, eu sirvo. E aí você atrai esse tipo de pessoa, de vibração, né? E é no estilo inconsciente. Você não sabe que você está fazendo isso. E por que que isso expande a consciência? Porque a partir do momento que você reconhece esses comportamentos que você está tendo e você muda de postura, é como se você mudasse como você se apresenta para o mundo, por exemplo. Outra questão que a gente vai ver nesses grupos terapêuticos é o burnout. O burnout, eu já tive vários vídeos aqui no feed explicando o que é o burnout, mas hoje eu vou trazer aqui para a live. O burnout, ele acentua em pessoas, qualquer pessoa pode ter burnout, mas ele é mais acentuado em pessoas que têm um nível de responsabilidade, nível hard que eu chamo, nível extremo. Por quê? Porque essa responsabilidade exacerbada traz uma cobrança também maior. E aí vem a autocobrança. E a autocobrança é de quem é muito responsável. Então essas pessoas têm uma tendência maior para expressar o burnout, para elevar o burnout na sua vida, né? Outro tema que a gente vai trabalhar, relacionamento, burnout, financeiro. Por que eu vou trabalhar esse tema financeiro? Porque também tenho recebido bastante questões via direct ou via contato pelo WhatsApp com relação a dinheiro. Juscelia, eu quero expandir o meu nível de dinheiro, eu quero ter uma renda, eu não quero depender do meu marido, porque como eu falo muito sobre a dependência emocional, mulheres têm vindo até mim contar suas histórias, e eu acho isso lindo, porque elas não ficam sem resposta. Todas as vezes que eu converso com você via direct, sou eu que converso. Então, quando eu mando para você a mensagem de boas-vindas, que você me retorna, né, que eu pergunto no final da mensagem, o que te trouxe até aqui? Que você abre o seu coração, você não fica sem resposta. Eu dou a resposta. Eu respondo para você. E eu vou estar trazendo aqui também questões das respostas que eu dou. De como são essas respostas. Porque ali nas respostas, eu já tive um feedback de uma pessoa que falou assim, incrível como só de falar com você, eu já pude perceber questões na minha vida, mudar essas questões no meu dia a dia, e como eu já tive um retorno positivo. E aí como é que eu fico? Muito feliz. Isso me deixa muito feliz e confiante para continuar isso. Então, enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer no meu dia a dia. Dar boas-vindas para quem chega, e quem abre o seu coração e conta a sua história, eu respondo sim. E é quase que uma sessão terapêutica, porque eu faço a pessoa identificar os pontos que levaram ela até isso. E são histórias extremamente delicadas, de mulheres reais, assim como eu, assim como você. Então, os grupos terapêuticos eu abri com esse intuito, que foi como eu comecei a minha carreira nas terapias, ajudando pessoas. E eu vou continuar fazendo isso. Enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer. Então, quando eu te chamar no direct, ou quando você me mandar questões suas no direct, tenha certeza de que eu vou responder com muito respeito e amor. Porque você precisa disso, você merece isso. Chegou a hora de nós, mulheres, levantarmos, nos erguermos. E isso faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa essência. Isso é a nossa essência. Então, essa contribuição eu sempre vou dar para você. Então, os grupos terapêuticos funcionam dessa forma. E cada dia vai ter um tema diferente. Então, na terça-feira vai ser relacionamento, na quinta-feira vai ser burnout, na outra terça vai ser ansiedade, na outra quinta vai ser financeiro. Então, todas as terças e quintas eu vou estar falando de um tema diferente, para que mais pessoas sejam contempladas com essas questões sobre os grupos terapêuticos. Então, como vai funcionar? Vai ser uma reunião fechada no Meet. Então, você vai me responder no direct. Eu vou participar do grupo de relacionamento. Aí você vai me responder assim no direct. Relacionamento. Procura aqui no feed, ou mesmo nessa live, responda, ou até mesmo no comentário. Eu vou chamar você no direct e vou te mandar o link pro grupo do WhatsApp, que eu vou mandar a reunião naquele grupo. Então, a gente vai ficar, a gente vai separar, vai ser bem organizadinho. No dia das reuniões, a gente vai falar sobre comportamentos que você adota no seu dia a dia, que você nem percebe, mas que você tendo a consciência de que faz isso,
já muda completamente o cenário. O cenário já passa a ser outro na sua vida. E sim, eu vou aplicar técnicas terapêuticas e técnicas de reprogramação mental. Então, vamos supor, você vai participar do grupo do dia, se eu não me engano, é dia 8, primeira terça do mês de julho. E a gente vai estar falando de relacionamento. Então, do dia 8 ao dia 15, eu vou estar ali naquele grupo que você participa todos os dias te mandando insights. O que são insights? São ideias que você vai começar a encaixar isso no seu dia a dia. Por exemplo, eu vou estar mandando assim, olha, se você usa essa postura X, faça esse exercício. Então você vai ter essa contribuição nos próximos 7 dias. Não vai ser só no dia que vai acontecer, nos próximos subsequentes também. E aí depois desses 7 dias, esse grupo se encerra. Mas a sua jornada não. Ela pode ser uma jornada linda de expansão de consciência e de valorização de quem você é. Agora, falando sobre quem você é, eu uso muito isso também no meu Instagram. De volta à sua essência, né? Volte para a sua essência. E aí eu tive algumas perguntas. Juscelia, o que é voltar para a essência? Como é que eu sei que eu tô fazendo errado? Aí eu falei para essa pessoa, olha, a gente nunca tá fazendo errado. A gente está respondendo da forma que a gente aprendeu. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de trauma, é algo muito delicado. Por quê? Porque as pessoas ainda não concebem a ideia do que é um trauma. Porque a gente aprendeu na nossa vida que trauma era algo muito forte. Um acidente de carro, um acidente de avião, uma situação extremamente difícil. E aí ficou na mente isso. Não. Trauma vai além disso. Por exemplo, aconteceu uma situação na minha infância que eu não soube dar conta daquilo. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu atendi uma pessoa que ela amava andar de bicicleta e os primos eram todos maiores que ela. E nesse dia elas foram almoçar na casa da avó e chegou lá os primos, levaram a bicicleta e ela não levou a dela. Ela era menorzinha, então andava ainda de bicicleta com rodinhas. E os primos falaram, não, vamos lá, a gente te ensina, né? Ficaram todos, felizes em ensinar ela, contribuir com ela, para ela aprender a andar de bicicleta sem rodinha. O que aconteceu nesse fato? Ela foi, aprendeu e foi toda feliz para a mãe dela. Mãe, aprendi a andar de bicicleta sem rodinha. O que a mãe dela fez? Ela ficou tão nervosa que a resposta dela, porque ela queria proteger aquela criança, a resposta dela foi tão intensa que ela deu uma palmada na bunda da criança. O que ela estava comemorando? O que ela internalizou na cabecinha dela? O que a criança dela deu conta como programação, de entendimento? Não posso ser feliz, porque sempre que eu sou feliz, algo de ruim acontece. O que acontece hoje com esse adulto? Quando tinha ideias fantásticas, se segurava, não falava, era chamado em reuniões, ficava nervoso, não conseguia expor as ideias. Por quê? Porque era algo tão bom que ele já esperava o ruim da vida. Porque foi a resposta que o corpinho de criança internalizou. E aí você pode olhar assim, nossa, mas essa situação é tão simples, né? Mas reverbera na vida adulta, sim. Então, olhar para essas questões, para essas situações que aconteceram, que a gente considera corriqueira, é importante. Porque é como a nossa criança deu conta naquele momento e é como o adulto responde hoje, é a resposta do adulto. Então, esses grupos terapêuticos é um caminho, gente, eu brinco, né, que é um caminho sem volta. Por quê? Porque você começa a ver as questões da sua vida e não tem como desver mais, né? Brincadeiras à parte, mas é isso que acontece hoje na nossa vida. São questões que a gente acha que não tem nada a ver, mas o trauma é isso. Quando a gente fala de trauma, é um assunto que ele é muito expansivo, é muito amplo. E esses grupos terapêuticos, eles vão ser uma virada de chave que talvez seja o que você está precisando na sua vida. Então, você pode escolher um tema ou vários temas. O valor do grupo terapêutico é R$ 97. E quando a gente fala
de grupo terapêutico, as pessoas logo já falam, ai não, mas é grupo, vai ter mais de uma pessoa. Sim, vai ter mais de uma pessoa. Mas você pode participar. Você pode participar por quê? Porque não precisa abrir câmera, não precisa falar. Você só tem que trazer um caderno para você anotar as questões que você vai lembrar na hora, que vai despertar na hora para você, mas isso tudo eu vou esclarecer no dia e no grupo. Então fique bem tranquila para participar, porque ninguém vai precisar expor a vida. A pessoa vai participar e o recebimento que ela vai receber é intenso e é transformador. E eu falo isso aqui também, eu falo muito de transformação. Então, quando a gente fala na essência, de volta à essência, essas pequenas situações podem ter te moldado. Vou dar outro exemplo. Pessoas que falam, eu digo não, mas eu me sinto tão culpada por isso. O que essa criança teve que dar conta? Teve que dar conta de situações em que ela não era prioridade, ou em que ela tinha que ser mais forte para dar conta de outras questões, e ela internalizou que ela não era importante. Então hoje ela dá mais importância para os outros do que para ela. Por isso que ela se sente tão culpada quando ela precisa dizer um não, fazer escolhas, decidir por ela. E ela não aprendeu isso. Então quando a gente volta, né, quando a gente retoma a nossa essência, o que é a nossa essência? É o nosso poder. É a criatividade da criança que foi podada, que foi silenciada, da criança que era extremamente criativa, espontânea e cresceu ouvindo. Não pode falar. Eu vou receber visita, você fica quieta, você fica no quarto, até a visita ir embora. Ou então não tinha opinião, não podia ter opinião. Só que a gente está falando de uma criança extremamente habilidosa, criativa, espontânea. Como essa criança entendeu? Eu não posso expressar a minha opinião não é importante. Então hoje pode ter crescido um adulto que tem medo de falar, tem medo de se expressar, fica vermelho, extremamente vermelho quando alguém fala, qual é a sua opinião? Nossa, a pessoa morre, porque ela não consegue, ela tem medo, gerou essa sensação de medo, porque isso acontece. É isso que um trauma faz na nossa vida, ou como a gente aprendeu a lidar com a nossa vida, com as nossas questões internas. Isso é a essência. Por isso que eu atendo tantas mulheres que falam pra mim assim, estou exausta, não aguento mais. Ou então falam, eu não sei o que fazer. E quando eu pergunto assim, tá, mas qual é a vida que você quer ter? Você tá tendo hoje a vida que você quer? Não sei. E por que responde não sei? Porque realmente aprendeu que se priorizar era errado. Então não vai saber. Por quê? Porque não olha para si. E quando olha para si, pensa, não, mas isso é demais. O que eu quero é demais. Eu não mereço isso. Isso é inconsciente. E aí, nas sessões terapêuticas, a gente acessa isso. Eu vou nesse ponto. Eu vou na raiz. E por que eu fico tão confortável para dizer que eu vou na raiz do problema já na primeira sessão? E eu falo isso, e é isso que acontece. Porque na primeira sessão, desde a primeira sessão, eu sei que você não vai estar sozinha. Eu não sou aquele tipo de terapeuta que você vai para a sessão, encerrou a sessão e encerrou a nossa conversa. Aí, se você quiser saber mais, paga outra sessão. Eu sou aquele tipo de terapeuta que passou por muita coisa na vida e teve que dar conta sozinha. Então, eu sei o desafio que é estar sozinha e ter os insights e querer esclarecer, e aí começam os medos de não saber como dar conta. Aí você vai me mandar um áudio. Hoje eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. E até o nosso próximo encontro, a gente já resolveu questões que expandiram a sua mente num grau absurdo. Então, por isso que quando vem até mim, eu já falo, tá pronta? Tá pronta para ser quem você é? Então é assim que funciona o meu trabalho. E esses grupos terapêuticos é uma oportunidade de ouro para você participar e começar a reconstruir a sua história de verdade. E por que eu falo de verdade? Porque é como se eu pegasse a chave da sua vida e falasse assim, toma, tá de volta a você. Agora é com você. É como se você internalizasse que agora você pode tudo. Que agora você consegue, porque chegou a sua hora. Agora é a sua vez.
Sabe a única coisa que eu não posso fazer por você? Decidir. Isso tá na sua mão. E aí você decide se está confortável desse jeito ou se você realmente quer mudar. Porque por R$ 97, iniciar esse processo de expansão de consciência e saber quem você é de verdade, agora chegou a hora de você vencer os seus medos, as suas angústias, de pegar essa chave que eu vou dar na sua mão e agarrar com força, com as duas mãos. Dizer não com leveza, ter um sono, imagina, voltar a dormir assim, aquele sono restaurador. Porque o que eu atendo no protocolo de insônia, só eu sei o que as mulheres passam. Só eu sei o que nós mulheres temos que encarar no dia a dia, como mães, como donas de casa, como administração da casa. E eu vou contar uma história para vocês. Vou usar o nome de Maria, eu sempre resguardo o nome das pessoas. E hoje eu vou contar a história da Maria. A Maria chegou até mim dizendo assim: Juscelia, eu pedi pro meu marido dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para fazer a sessão com você. Mas eu confiei tanto quando eu vi o teu vídeo, que eu resolvi falar assim, vou dar uma chance para essa menina. A Maria tem 65 anos. E quando ela chegou até mim, ela falou isso. Só que eu tô tão exausta, eu tô tão cansada de, por eu não ter um trabalho, por eu não ter um cargo, uma função, dizer, ai, sou dona de casa. Olha o que eu falei para Maria. Você acha que qualquer pessoa podia administrar a sua casa com a maestria que você administra? Coloca para mim num papel agora, vou te dar 10 minutos para colocar no papel tudo que você faz. Coloca num papel. Ah, mas eu não faço nada. Eu falei por isso mesmo. Coloca num papel. Você precisa ter essa consciência que você hoje não tem. Você hoje não valoriza. E por a gente não valorizar, as pessoas ao nosso redor também não valorizam. Por quê? Porque a gente não valoriza, a gente acha isso pouco. Ah, o que eu faço é tão pouco. Ela colocou num papel. Quando ela terminou, ela olhou para mim chorando e falou assim: eu nunca pensei que eu fizesse tanto pela minha família. Aí eu falei assim: agora se pergunte quantas pessoas precisariam, quantos profissionais precisariam para te substituir se hoje você resolvesse fazer uma viagem. Ganhou na Mega Sena, ficou milionária, vou fazer uma viagem. Quantas pessoas precisariam para te substituir? Para substituir aquilo que você faz? Ela olhou para mim rindo e falou assim: 8. Aí eu falei: pois é, 8 pessoas. Se a gente colocar aí uma média de um salário mínimo para cada uma, colocando que o salário mínimo tá 1.200, quanto isso dá nessas 8? É uma boa grana, Juscelia. Você entendeu que o que você faz, que quem você é muito importante? Pega a história da Maria como exemplo, só que você não valoriza. E quando a gente não valoriza, a gente abre brecha para as pessoas que estão ao nosso redor também não valorizar. Porque a gente não valoriza, o que a gente faz é nada. Será que é nada? Será mesmo que é nada? E se você trabalha fora, o quanto você faz além do trabalhar fora? Compreende isso? Então isso é voltar para a essência, é valorizar quem você é ter noção de tudo que você faz, é entender, daí a gente vai traçar a linha da vida, da sua vida, e entender todas as situações traumáticas, mas todas as situações desafiadoras, vamos falar assim, que você precisou encarar. Será que outra pessoa no seu lugar encararia tudo que você passou? Da forma que você passou? O jeito que você deu conta? Isso só você sabe. E isso é o mais importante de tudo. Por isso que eu sempre falo, voltar para a essência, fortalecer quem você é, falar sobre as suas emoções, externalizá-las de uma forma segura, num ambiente seguro, com quem sabe o que está fazendo, você vai conseguir ter muita força. E você vai olhar para você no espelho e vai dizer assim para você: eu não me reconheço mais. E que bom que você não se reconhece. Eu sempre brinco, eu comento aqui com meu esposo e falo assim para ele: nossa, as pessoas que me conheciam há 10 anos atrás, se vierem falar comigo hoje, vão precisar ser apresentadas novamente para mim.
Porque hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei o que eu quero. Hoje eu sei como me posicionar para o que eu quero. Por quê? Porque o que eu espelho para fora, o que eu coloco para fora, o que eu externalizo, veio a palavra, o que eu externalizo é quem tá dentro. Hoje eu não tento agradar ninguém para ser amada, para ser compreendida, para ser querida. Não. Eu sou quem eu sou assim. E mesmo depois de toda essa mudança, meu marido não deixou de me amar, meus filhos não deixaram de me amar. Por quê? Porque hoje eu me amo tanto que sobra para eles o dia inteiro. E é isso que eu quero para você. Sempre quis. Por isso que eu sempre me atualizo e vou em busca de novas compreensões sobre o comportamento humano para cada vez mais acelerar o processo das pessoas que chegam até mim. Seja por reprogramação mental, que é algo que eu amo fazer, seja por constelação sistêmica, para entender, porque a constelação sistêmica ela traz isso. Ela traz a compreensão, é olhar para quem veio antes e se colocar no lugar com empatia, não com julgamento. A gente tem vários juízes hoje, né? A gente não precisa ser mais um. Então a gente olha para isso com amor, com leveza. E quando a gente olha com amor, a vida responde exatamente da mesma forma. Com amor. A gente olha para os desafios que os nossos pais, que as nossas mães precisaram fazer. Eu nasci numa família de 5 filhos. Tem gente que eu atendo que nasceu numa família de 12. A minha mãe nasceu numa família de 14. Olhem os desafios. Olhem o que as suas avós precisavam fazer. Hoje eu posso vir aqui na internet, me colocar como profissional, como terapeuta, colocar a minha posição, o meu ver, a minha opinião. Eu posso expressar a minha opinião. A minha avó não teve essa possibilidade de expressar a opinião dela. Será que ela teve? A minha bisavó nem se fala. Ela só sabia trabalhar. É isso. É olhar pra gente, olhar pra elas e dizer assim, olha, eu posso fazer diferente. É isso que a constelação faz. Olhar diferente, honrar. Outra coisa que a gente faz e nem percebe, honrar sem achar que deve. Eu atendo muitas pessoas na constelação que elas vêm pra mim e falam, eu honro a minha mãe. Aí tá olhando pra mãe como que se devesse a vida. A vida não tem preço. Aí como que tá o financeiro dessa pessoa? Ferrado. Então é isso que a gente faz. E quando eu dou consciência para essas coisas que a gente tá no ponto cego. O que é o ponto cego? Eu olho, mas eu não consigo ver, porque tem algo na minha frente. Então eu fico num ponto cego, eu não consigo chegar naquele nível ali de compreensão, de olhar. E é isso que eu faço. Eu te mostro as coisas sem ponto cego. E você começa a olhar e tomar consciência. Nossa, não sabia disso. E aí quando você toma consciência, as coisas mudam. Por quê? Porque o seu comportamento também muda. Porque quando eu olho para minha mãe, que teve os desafios dela, e falo assim, nossa, minha mãe não soube dar conta disso. O que eu tô fazendo? Tô me colocando maior que a minha mãe, no lugar da minha avó, querendo ensinar a minha mãe como ela decide as coisas. Olha que chato, olha que feio isso, né? E eu me coloco como maior. Então, como maior, eu não vou aprender, eu não vou pra minha vida. Porque eu quero ensinar, eu tô julgando, eu acho que ela não fez direito. Eu fazia melhor no lugar dela. Nos dias de hoje, com certeza. Mas a gente tá falando dos dias de hoje. Ela teve acesso a tudo que eu tô tendo? É sobre isso que a gente vê no processo clínico. É sobre isso que eu trabalho no processo clínico. Sobre os seus pontos cegos. O que você tá atuando como ponto cego. E no protocolo da insônia, a gente trabalha a raiz do problema que te gerou a insônia. A insônia é só a resposta do seu corpo para aquilo que ainda precisa ser olhado, para aquilo que ainda precisa ser visto. Então, como que o seu corpo responde? Vou ficar em alerta, não vou apagar, não vou dormir, não vou entrar num nível de sono profundo. Como tem várias mulheres que chegam até mim com essa fala. Juscelia, eu não consigo desligar. Qualquer barulhinho eu tô lá assim, alerta. Olha a resposta do corpo, olha a resposta do inconsciente, que já traz pro consciente, que você precisa estar em alerta. E o que é o burnout? O burnout é o excesso de responsabilidade. Então, o que a gente vai olhar no protocolo do burnout? Para todas as suas responsabilidades. O que são as suas responsabilidades?
aquilo que você dá conta. Porque assim, deixar o trabalho para amanhã não vai matar ninguém. Isso aqui eu consigo fazer hoje, então faz isso aqui. Isso aqui eu não consigo fazer hoje, faz amanhã. Sempre tem um amanhã. Pro trabalho, sempre tem um amanhã. A gente só não deixa para amanhã os nossos sonhos. Os nossos sonhos não podem ficar para amanhã. Tem que ser hoje. Porque a gente tem que viver a vida hoje. Agora, o nosso trabalho, sim. Se eu tenho consciência do que eu tô dando conta aqui, é o que eu consigo dar conta, tá tudo bem. Eu não preciso trabalhar 12, 15, 18 horas por dia, como são as mulheres que chegam até mim com burnout. Ah, mas eu trabalho hoje 18 horas por dia. Aí eu falo pra ela, tá, e o que tu vai fazer amanhã? Tu vai entrar de férias? A empresa vai fechar amanhã e você precisa dar conta de tudo hoje? A pessoa ri e fala, não. Então, se você não fizer, alguém morre? Não. A não ser que a pessoa seja médica, né? Tá no meio de uma cirurgia ali de 20 horas. Aí não tem o que fazer. Mas não sendo médica, não tendo uma vida na sua mão, você tem um amanhã. E ter consciência disso é muito importante. E por que eu tenho essa responsabilidade tão exacerbada? Daí a gente vai fazer a trilha da sua vida e provavelmente vai chegar lá na infância, onde você foi ensinada que tinha que dar conta de tudo num tempo curto. Ou que você precisava cuidar de pessoas, ou que a responsabilidade era sua, ou que você tinha que ter responsabilidade. A gente vai chegar nesse contexto aí, nesse cenário. Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar nesse cenário. Ou na adolescência, porque você já era uma mocinha, você precisava dar conta, você precisava fazer. A gente vai chegar nesse cenário. Eu não tenho dúvida. A maioria chega nesse cenário. Dentre outras coisas piores. Né? Que é a insônia, que eu já peguei bastante casos bem caóticos, digamos assim. Que a pessoa tinha que ficar acordada, tinha que se manter acordada para poder sobreviver, por exemplo. Então, e é um caso bem inspirador que já eu trago aqui para vocês. Mas hoje é sobre isso. É como funcionam os protocolos. Por que 3, 5 ou 10 sessões? Porque na primeira, a gente vai... Sabe assim, quando eu vou tomar um banho de rio, por exemplo, na piscina não mexe nada, a água continua a mesma. Mas quando eu vou tomar um banho de rio, de cachoeira, eu vim da roça, né, gente? Então eu vou usar esse termo. Torda a água fica, traz aquela sujeirinha do fundo e a água não fica limpa, né? A água fica toda mexida. Mas quando todo mundo sai dessa cachoeira, desse rio, a poeirinha vai pro fundo. Então na primeira sessão a gente vai fazer isso. Na segunda sessão a gente vai começar a organizar nas prateleiras da sua mente. Como você vai fazer, quais comportamentos vai adotar, que situações que você passou e como você pode olhar para cada uma delas. Na terceira sessão é o fechamento. Isso a gente fala de 3 sessões, né? Quando a gente fala de 5 sessões, é a mesma coisa, só que a gente tem mais tempo para trabalhar mais situações. E quando vem para uma sessão dessa, o que eu foco? Qual é o meu foco? O objetivo. Você recebe um formulário ou numa conversa, que eu chamo de anamnese, para eu entender o seu histórico, qual é a sua dor que é mais latente, e como eu vou trabalhar, no que a gente vai trabalhar nos tópicos que eu vou abordar. Então, quando a gente fala de 5 sessões, o processo é o mesmo, porém a gente vai ter mais tempo para ou olhar com mais afinco, mais a fundo aquela situação e zerar ela, ou 10 sessões que daí a gente consegue ir além de mais fundo, olhar outras situações. Então, cada protocolo, cada processo tem uma sequência, início, meio e fim, porque você tem que ir para a vida, além de saber como lidar com essas situações, saber como expandir a ponto de você conseguir expressá-las. Porque muita gente também vem até mim falando, eu não sei o que acontece, o que eu sinto. Então a gente começa dando nome ao que você sente, dando nome ao que está acontecendo para você. Porque é igual numa guerra. Quando a gente sabe com que a gente está lutando, a gente consegue usar as armas de uma forma bem correta e assertiva. E outra coisa também, então a gente já falou dos grupos terapêuticos, a gente já falou de como é o processo, né, dos protocolos,
E outra questão que eu falei que eu ia trazer aqui para vocês no início tem só a forma dos protocolos, Juscelia? Não. Tem a forma da sessão individual, que você pode vir até mim e falar assim, Juscelia, eu quero ter uma experiência com você, eu quero ter apenas uma sessão, é possível? É possível. Então você vem, você escolhe um tema e a gente trabalha naquela sessão. Por que eu falo para vocês que eu trabalho de uma forma diferente? Porque como esse rio, essa água vai ficar toda mexida, você vai ficar toda mexida, a gente vai mexer nas suas emoções. E sabe quando a gente faz isso com segurança, a gente dá segurança para o nosso cliente também. E você vai ficar tão segura a ponto de depois me mandar áudios no WhatsApp e eu vou respondendo à medida que eu consigo no meu dia, para você não ficar viajando na maionese ou sem resposta. Porque quando a gente não tem resposta, a mente cria uma resposta. E eu não posso deixar você sem resposta para que a sua mente não crie de forma errada e você volte ao lugar que você estava quando me procurou. E isso é um processo que é a forma que eu trabalho e é a forma que eu vi que é mais assertiva. Porque na hora da sessão, você recebe tanta informação que depois é que as fichas começam a cair. E essa sequência que você tem comigo é importante por causa disso. Então, nos próximos 7 dias, no decorrer de 7 dias, eu vou estar ali junto com você, porque vai começar a cair a ficha. Sabe aquele cassino, que a gente vê aquelas brincadeiras de cassino? Que a gente acerta as 3, na sequência ali, na linha, as 3 figurinhas e começa a cair ficha? É assim que acontece. Porque você começa a linkar aquela consciência que eu te dei, daquela situação que aconteceu, e você começa a entender por que você tomava as decisões que você tomava, de que forma, o porquê que você fazia daquele jeito. E é aí que eu brinco que cai fichas. Eu brinco assim, às vezes não cai fichas, cai cassinos. Isso é o mais comum, é o que acontece no dia a dia da gente. E a gente não pode, eu não posso chegar pra você e dizer assim, agora agenda uma outra sessão que eu te conto. Não. Porque como eu falei, eu passei por situações desafiadoras na minha vida e tive que dar conta sozinha. E só eu sei o desafio que é, porque a mente vai construir, a mente vai trazer a resposta, mas nem sempre é a mais benéfica, a mais assertiva para você. E por que eu não posso fazer isso? Posso sim, e faço no meu dia a dia. Então, eu encerro essa live falando exatamente disso. E essa live que eu trouxe hoje foi de respostas de perguntas que eu recebo no direct no meu dia a dia. E quando eu interajo com você, aproveite a oportunidade, porque sou eu que respondo, não é a minha equipe, sou eu. Então, quando eu respondo para você, quando eu interajo para você, quando eu dou as boas-vindas para você, e se você tem o Instagram fechado, você provavelmente não recebeu a minha mensagem de boas-vindas, porque eu entro no seu perfil. Eu tenho muitas artesãs crocheteiras. Gente, eu amo crochê. Esse cachecol foi eu que fiz. A minha mãe faz crochê. Ela trouxe um presente lindo pra mim agora quando veio me visitar. Vou bater foto, vou colocar pra vocês no Stories. Mas assim, eu tenho crocheteiras, tenho artesãs. Eu entro no perfil de vocês. Eu curto o trabalho de vocês. Porque é lindo. Nós mulheres, só nós mulheres, pra entender a força que nós temos. Para entender a capacidade que a gente tem. Em conversa, agora uma conversa, né, um bate-papo mais descontraído, depois que eu já trouxe todas as informações para vocês, recentemente eu tive uma conversa com um neurologista, porque eu gosto muito de conversar com esses profissionais. Como eu falei, eu estudo a mente humana, eu estudo comportamento. Então, quando eu tenho oportunidade, eu brinco, não abre uma fresta da porta que eu meto o pé e entro. E eu tava conversando com esse neurologista, aí eu falei pra ele, nossa, engraçado, né, como o nosso cérebro funciona. E aí ele falou assim pra mim, é engraçado, o nosso cérebro programa o nosso corpo para respostas. Aí eu falei, olha, o trauma eu aprendi que é uma resposta do corpo. Ele falou, sim, é cientificamente provado isso. E aí eu fiquei maravilhada com tudo que ele comentou comigo sobre o nosso cérebro, porque é uma caixinha tão importante, tão incrível, né, que a gente tem. E aí eu perguntei pra ele, nossa, eu já li que tem artigos que fala que mulher tem, a gente, para ter um pensamento, a gente tem que ter o estalo dos neurônios, né?
E ele falou, sim, a mulher ela tem mais esses estalos, ela tem mais esses insights, ela é mais ativa, ela tem um cérebro mais ativo. Então só nós sabemos o quanto é cansativo ser nós no dia a dia, né? E tem até aquele pastor, o Cláudio Duarte, que fala que o homem ele fala em caixinhas. E a gente consegue numa conversa falar sobre tantos assuntos e ele já liga o outro assunto com outro assunto e vai e toca. E homem não. Homem, eu sei porque meu marido a gente conversa muito e às vezes ele fala, tá, mas a gente não tá falando de tal coisa. Eu falo, não, isso aí a gente já falou, agora vamos falar de tal coisa. Ele fala, nossa, eu não consigo acompanhar. Às vezes não consegue. E só nós mulheres para saber a força que a gente tem. E aí eu brincando com esse neurologista, eu falei assim, então agora eu posso falar com propriedade de causa? Ele assim, pode, porque é real, é científico, é comprovado que a mulher ela tem uma ação, uma atividade cerebral mais intensa que o homem. Por quê? Porque nós mulheres temos a multipotencialidade. A gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente consegue estar no almoço pensando na janta, pensando na conta que tem que pagar, pensando no filho que tem que levar para a escola, e a gente sabe os desafios que é. E ainda dá conta disso tudo, não estando no nosso centro, na nossa natureza, na nossa essência, isso remete a gente a se esforçar mais para manter aquela essência que a gente está camuflando. Então, quando você volta para sua essência, quando você é você, na sua totalidade, na sua capacidade, é tão leve que vocês precisam dessa experiência. Então tá aqui o meu convite. Hoje a gente falou de grupos terapêuticos, de como funciona o meu trabalho, como eu faço o meu trabalho. E uma das coisas que eu não fazia e que a partir desse momento vocês vão começar a ver é depoimento de mulheres reais que eu atendi. É eu nos atendimentos. Por que vocês vão estar começando a entender isso e ver isso mais aqui? O que eu sempre me preocupei na minha vida inteira? Exposição, expor. Por isso que a minha vida ela é tão privada, ela é tão fechada. Ela é quase cadeada, a minha vida. Por quê? Porque eu confio muito nessa questão de você manter o que é seu pra você. E eu conversei com algumas clientes, elas falaram, Juscelia, outras mulheres precisam ter essa oportunidade que a gente teve de chegar até você, de passar por um atendimento com você. Eu sou tão grata por você que as outras mulheres precisam ouvir isso. Elas precisam passar por essa experiência. E elas só vão ver se a gente colocar a carinha ali pra você. E a gente vai fazer isso. É só você pedir. E eu nunca pedi isso para as minhas clientes. Porque eu sempre tenho isso comigo. De mantê-las em segurança. Por quê? Porque são histórias reais. Já aconteceu de uma cliente minha passar pelo processo, me mandar os insights, como eu falei pra vocês, né? Que eu vou respondendo, assim, não vou responder na hora. Porque às vezes eu posso estar atendendo, posso estar na live, posso estar fazendo meu trabalho diário, mas assim que possível eu sento, escuto, porque eu gosto de dar muita atenção para aquilo que vocês falam, quando vocês abrem o coração comigo. E o que aconteceu? Eu falei assim para a cliente, o áudio que você me mandou é muito forte, eu preciso ligar para você, você pode atender agora? Olha o que ela me falou. Eu não posso falar, ele tá do lado. Ela nem falou assim, meu marido está do lado. Ela falou, ele está do lado. Por que ela falou isso? Porque ela tem no marido o dono, como se ele fosse dono dela. E é essa a impressão que ele causava para ela. Por quê? Porque ela não trabalhava fora, então ele que paga as contas, então ele que faz as coisas, então ele se colocou, se posicionou como o dono dela. E era isso que ela via. Então, assim, hoje, como que eu vou expor uma pessoa dessa? Como que eu vou falar pra vocês a história dela, que é uma história que não é tão fácil assim? Uma história de dor, de sofrimento, que agora a gente tá resignificando, ela tá se tratando, ela tá em atendimento comigo. Como que ela vai trazer aqui? Como que eu vou expor ela aqui? Não dá. Então, tem questões que realmente não dá. Então, vocês vão me ouvir assim, contando a história sem dar nomes. Porque lembra que eu falo que eu sou muito responsável? Eu tenho muita atenção com isso, muito respeito, muito carinho. Mas a gente precisa expor algumas questões para que outras mulheres se inspirem a sair da caixa. Eu sempre falo isso porque eu lembro que o meu pai era extremamente fã de circo.
Ele amava circo. E um dia ele levou a gente no circo e me chamou a atenção aquela dançarina que ficava na caixa. E no final a gente descobriu que era uma mulher. Eu tinha 6 anos de idade, a primeira vez que eu vi essa cena. E eu fiquei extremamente impactada. E hoje eu associo a essas mulheres que chegam até mim tão quebradas, tão precisando tanto de ajuda. Eu sei que o que eu falo é algo que é inspirador, mas é algo muito sofrido. São histórias reais, então a gente não pode brincar com elas, expondo de qualquer forma. Então é um processo que eu tô passando agora e tô colocando para as minhas clientes, que a gente vai falar disso, e é a pedido delas. Juscelia, a gente precisa, tá chegando muita gente, você tá tendo acesso a muita gente tá te conhecendo, tá tendo a oportunidade de te conhecer, então elas precisam dessa ajuda. Você ajuda muita gente, elas precisam também dessa ajuda. Então a partir de semana que vem ou na próxima vocês vão começar a ver isso, mais movimentação com histórias reais. Hoje eu conto preservando nomes, para que vocês vejam todo o meu trabalho, me conheçam como profissional. Mas essas mulheres querem aparecer e querem falar. E eu vou dar voz a elas. E se você é uma dessas mulheres, me chama no direct. Vamos junto olhar para isso. Vamos olhar para isso sem travas e sem medo. Agora você achou uma pessoa que você pode confiar e que vai estar junto com você. E isso não é frasezinha bonita de campanha, não. É uma frase real, de situação real, que eu aplico no meu dia a dia, de pessoas que já passaram por mim e que até hoje me mandam mensagem, eu tô com essa dúvida aqui, aconteceu isso, eu sonhei isso, até sonho, gente. Minha cunhada disse que eu sou o GPT dos sonhos, mas não, é porque na psicogenealogia, na psicanálise, a gente aprende a olhar para os sonhos, porque os sonhos é a resposta do inconsciente, e a gente não pode ignorar. E quando a gente entra num processo terapêutico, o sonho vem para trazer as respostas. Porque às vezes no dia a dia a gente está com o racional tão ligado, tão forte, que a gente ignora as respostas que o inconsciente traz. E vocês acham que elas ficam sem respostas? Não ficam, não. E as minhas clientes, elas são insistentemente motivadas para fazer um negócio próprio, para potencializar as capacidades, para buscar aquilo que brilha os olhos dela. Agora você sabe o que realmente é buscar a sua essência, conectar com a sua essência. Então, o meu convite é esse, para que você aproveite os grupos terapêuticos do mês de julho e comece a sua jornada. Dê o primeiro passo. Lembra que os grupos terapêuticos é a oportunidade de você pegar a chave da sua vida, que eu vou entregar na sua mão, a chave da sua vida, e tocar ela com maestria, com muita força, com muita capacidade. Que você já tem aí, isso eu não vou dar para você. O que eu vou fazer é que você se lembre de quem você é. E aí fica o convite, vem comigo, eu espero você. E aquelas pessoas que eu comentei, que tem o Instagram fechado, que não receberam as minhas boas-vindas, que eu mando para todas, manda uma mensagem para mim, conta a sua história, abre o seu coração. Lembra, enquanto for possível, eu vou responder uma a uma. Hoje eu faço isso e vou continuar fazendo, porque é algo que eu amo fazer. Dá clareza, conforto e acolhimento para todas as mulheres. Assim como vocês, eu sou mulher também e eu sei todos os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Então essa é só uma pequena contribuição minha para você, com muito amor e muito carinho. Beijos e até quinta-feira que vem. Eu espero você.